O descarte irregular de resíduos sólidos é um problema que está fora de controle em Ribeirão Preto. Falta consciência da população e a prefeitura não deu bons exemplos nos últimos anos. Em tempos de epidemia de dengue, esse é o tipo de denúncia que mais tem chegado no WhatsApp do Jornal da Clube. Boa tarde, Jornal da Clube. Essa aqui é a rua Giacomo Natal Granzotto, no bairro Parque dos Flamboyantes, à altura do número 3220. Esse bairro já tem aproximadamente 30 anos. E aqui é o final da rua Giacomo Natal Granzotto. Isso é assim há muitos anos. Boa tarde, meu nome é Maria Lúcia, eu moro aqui na rua João Tomaso, no Jardim Marquese. A gente está pedindo ajuda porque olha a situação que está isso aqui. É garrafa cheia de larva mesmo. E a gente não sabe nem o que fazer porque o terreno é particular. De norte a sul, de leste a oeste, em Ribeirão Preto, existem esses pontos que são conhecidos também como áreas viciadas de descarte irregular de lixo. No Jardim Palmares, o Márcio e a vizinhança já se cansaram de reclamar da situação da rua Salvador de Fázio Filho. Esse terreno, que todos podem ver, virou um lixão realmente, tá? Então ele vai dessa ponta da mata aqui até a outra mata, até a outra calçada. É lixo por toda parte. E não tem uma limpeza frequente, né? Essa limpeza ela vem de 6 em 6 meses e quando vem. A situação fica mais difícil em locais onde a prefeitura não consegue dar uma solução e ainda por cima faz parte do problema. Na rua B16, no Jardim Progresso, uma obra da Saerp vai se transformando numa pilha de entulhos. Num endereço onde os moradores se sentem à vontade para abandonar de tudo um pouco, até carcaças de carros. Como que combate dengue? Se a gente faz, né, aqui ó, as moradias. Já reclamei disso também, já pedi para vir retirar os carros, nunca resolveram, nunca. Tenho reclamações feitas também disso, porque há 3 anos atrás que eu vim morar, isso não existia. Eu não consigo sair para trabalhar, tá chovendo muito esses últimos dias, tá enchendo mais de lixo, de sujeira. Eu tô com dengue, tô ruim, tô aqui hoje porque eu tô afastada do trabalho. Isso não tem condição. Já liguei para reclamar, já pedi ajuda e ninguém faz nada. A prefeitura diz que triplicou a busca por ecopontos nesse início de ano. A cidade hoje conta com 8 endereços, como este aqui no Jardim Paiva, Zona Oeste. Eles poderiam receber o descarte da maior parte dos materiais que mostramos ao longo desta reportagem. Mas, infelizmente, Ribeirão Preto não vai resolver o drama dos resíduos sólidos apenas com a construção de mais ecopontos. O meu ponto de vista, para resolver esse primeiro momento, essa questão é fazer as pessoas conhecerem aonde estão os ecopontos. Particularmente, eu te informo que eu não sei de todos os ecopontos que existem em Ribeirão, estou falando de mim. Então, eu tenho que, às vezes, entrar em um site para olhar onde é que tem um ecoponto, para poder levar determinado produto. E aí eu penso também que deve entrar a própria empresa responsável pelo recolhimento de resíduos em Ribeirão Preto. Então, ela tem uma função muito grande. E você pode utilizar os próprios funcionários que trabalham na coleta dos resíduos. Eles vão na casa das pessoas ou nos prédios, entreguem papéis, folhetos, panfletos e comecem a alertar a pessoa da importância daquele ecoponto. A consultora ambiental divide a responsabilidade na hora de planejar a solução para a crise dos resíduos sólidos. Cabe ao poder público, às empresas e ao cidadão. Olha, eu vejo que um dos grandes pontos de parceria seria não somente as empresas, mas é você falar com as próprias associações de bairros. Porque você tem nos bairros associações. Então, como trabalhar com essas associações? Como fazer encontros numa praça? É como se fôssemos crianças. As crianças, geralmente, elas fazem determinados atos pelo exemplo. Então, ela vê um determinado comportamento, ela repete aquele comportamento. Nós, adultos, também. A prefeitura, se ela não tem um determinado cuidado, se ela não tem uma boa fiscalização, que é importante uma boa fiscalização, e ela comete, digamos assim, esses desvios em matéria de descarte regulado, da forma como ela também descarta todo esse material. Isso parte da minha pessoa, de qualquer ser humano. Não está dando vista para os netos, para os filhos, né?
principalmente os netos que vão vir dessas pessoas que estão fazendo descarte aqui. Então, para mim, é uma ignorância do ser humano, né? Não preservar uma área dessa, que é a preservação para o futuro. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão informou que o combate ao descarte irregular de lixo é uma prioridade da atual gestão. Disse ainda que os problemas que foram apresentados na reportagem já estão na programação para reparos. Sobre o terreno particular, já foi encaminhado para a fiscalização geral, que vai notificar o proprietário e tomar as medidas cabíveis. A gente repercute esse assunto a partir de agora com Ricardo Valadão, ele que é especialista em gestão pública. Ricardo, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Acho que podemos começar dizendo que existe uma crise dos resíduos sólidos em Ribeirão Preto e a culpa por ela é uma culpa que vem aí de um bom tempo, né, meu caro? Bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Essa crise, ela já vem se arrastando há longos anos, né? E a gente está vendo aí nas imagens que não é só um local e pela quantidade, são várias pessoas que vão acumulando isso. Não é só o órgão público que também se faz, às vezes, de cego, né? Que não está vendo aquilo que está acontecendo. Agora, não pode se colocar a culpa disso na dívida, né? Ou por atraso de outras gestões. Isso tem que ser prioridade para todas as gestões. O controle do resíduo sólido é obrigação do órgão público. Ele também, junto com a sociedade, precisa, né, de um plano de contenção e também de informação. Então, eu estou vendo que, na verdade, a cidade, nos cantos, estão verdadeiros lixões a céu aberto. A consultora ambiental que nós ouvimos aí na reportagem, Ricardo, fala da dificuldade, né, que de fato é levar a população para esses ecopontos. Ou seja, os ecopontos eles existem, mas você tem uma dificuldade muito grande de levar a população para esses locais, né, Ricardo? André, olha só, a gente tem que entender que a educação, tanto de criança quanto de adulto, ela tem algumas diferenças. A criança, ela segue o exemplo. Se os adultos estão fazendo errado, a criança observa e ela vai fazer pelo exemplo que o adulto está dando. O órgão público, assim como a iniciativa privada, precisa de ter meios de ajudar, né? Agora não é hora de olhar só quem está certo e quem está errado, mas de ajudar a tanta compreensão daqueles adultos que não sabem onde estão os ecopontos e não descartar nos locais mais próximos, e sim procurar ter um pouco mais de trabalho para na hora de descartar os seus resíduos, e assim como as crianças nas escolas também passar por uma educação social e ecológica, né, que a gente fala tanto de sustentabilidade, já começar a inculcar isso nas crianças e nos adolescentes, a forma correta de fazer esse descarte. Então, eu vejo que não podemos colocar o peso todo somente num poder, né? Somente no poder executivo ou no legislativo que faz as leis para a gente poder cumpri-las. A gente precisa mesmo de um plano de contenção todos. Ou seja, está na hora do basta. E é uma falha, de fato, quando o Ribeirão Preto trata tudo descartado como lixo, quando, na verdade, muita coisa ali poderia ser reaproveitada. A gente está falando, então, de perda de dinheiro. Com certeza. O nosso lixo é riquíssimo. Nós podemos, né, verificar alguns projetos já em andamento em algumas regiões onde se aproveita o resíduo sólido para fazer tijolos, para fazer reaproveitar, né, esses resíduos para fazer outros tipos de materiais oriundos do próprio lixo, extraindo cobre, até ouro, né, se você se recupera de placas de eletrônicos quando é descartado. Então, assim, o nosso lixo ele é riquíssimo. O que precisa é um pouco de organização, ter, né, um plano de contenção desses lixos em toda a cidade. E, assim, aí a mobilização não vem só do poder público, a mobilização tem que vir de todos, do pai, da mãe, da associação de bairro, das escolas, porque você tem que evitar, nesse período de chuva, o criadouro da dengue,
a proliferação de outros insetos, de escorpião, enfim, é uma questão de saúde de todos. Então, se todos estiverem reunidos em prol da limpeza de Ribeirão Preto, e isso eu falo e expando para todas as outras cidades da nossa região, porque esse é um problema que a gente enfrenta em todas as cidades. Então, está na hora de a gente chegar e falar assim, ó, vamos cuidar do nosso lixo, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, mais saúde e não sobrecarregar o órgão público, a prefeitura. Eu vi já o prefeito de Ribeirão Preto, o atual prefeito, indo até esses locais, falando para as pessoas que existem os ecopontos. Agora, não pode ser só uma ação de marketing ou uma ação eleitoreira. Tem que ser constante, tem que ter um plano, né, de execução onde todos sejam incluídos. Ricardo Valadão, especialista em gestão pública, agradeço muito a sua presença com a gente aqui mais uma vez. Ricardo, uma excelente semana e até breve. Muito obrigado, André, e uma excelente semana para todos vocês.